Uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio, e baseado no meu livro, toda semana aqui nesse canal nós analisamos um tema bíblico com profundidade. O tema de hoje é os falsificadores da Bíblia. Mas antes de entrarmos no assunto, não se esqueça de dar o joinha aí no nosso vídeo. Estoure esse like aí de joinhas. Se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe e não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Se você desejar adquirir o meu livro, vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquiri-lo. E se você não assistiu os outros vídeos da série, também vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode assisti-los. Existe uma grande diferença entre conhecer algo e conhecer algo profundamente. Por exemplo, a maioria das pessoas sabe olhar as horas num relógio, mas pouquíssimas pessoas conseguem desmontar esse relógio peça por peça e montá-lo novamente. Com a Bíblia acontece algo semelhante. A maioria das pessoas consegue, às vezes, mostrar alguma passagem bíblica, citar algum salmo, alguma história de Jesus, alguns já leram alguns evangelhos, mas pouquíssimas pessoas têm um conhecimento profundo da Bíblia, conseguem realmente desmontar a Bíblia peça por peça e montar novamente. A maioria dos cristãos segue o que lhes foi ensinado por algum líder religioso. E esse líder, normalmente, também segue alguma doutrina de alguma religião. Segue a tradição de alguma religião. E essas pessoas, na sua maioria, não pesquisam profundamente a história da sua religião e nem mesmo a história da Bíblia. Poucas pessoas, por exemplo, conhecem a história das falsificações feitas pelos cristãos no começo da história do cristianismo. O que muitos não sabem é que os livros que hoje compõem a Bíblia Sagrada atual são apenas uma pequena amostra, podemos dizer a ponta do iceberg, de todos os escritos que circulavam entre as comunidades cristãs nos primeiros 400 anos do cristianismo. A grande maioria de tais livros levava nomes de pessoas que conviveram com Jesus e tiveram um papel de destaque na história do cristianismo, como, por exemplo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, Tiago, Tomé, Filipe, Judas, Maria Madalena, entre outros. Muitos evangelhos, epístolas, que são cartas, e Atos, e até mesmo Apocalipses, vinham assinados por grandes nomes da história cristã. Porém, a maior parte desses livros, na realidade, foram escritos por cristãos desconhecidos, que tentavam ali de todas as maneiras defender um certo ponto de vista ou uma certa prática religiosa que era de seu interesse. Essas pessoas, por serem carentes de influência ou de prestígio, eles escreviam no nome de alguém que veio antes deles e que tinha prestígio, tinha influência. Então, eles usavam esses nomes para ter uma maior aceitação dos seus leitores. Portanto, era uma coisa comum nos primeiros séculos do cristianismo escritores anônimos usarem nomes de pessoas influentes e que tinham prestígio no passado para darem mais força aos seus escritos e para que os seus leitores recebessem esses escritos, e aceitassem com mais facilidade ali os dogmas, os ensinos que eram passados nesses escritos. O falsificador, no caso, ele tentava imitar o vocabulário, o estilo literário, o tamanho da sentença, formas específicas de aplicação gramatical, utilização de fragmentos de sentenças, uso de particípios, entre outras particularidades da escrita do autor. Além disso, ele procurava utilizar declarações, comentários ou observações muito usadas pelo autor, fazendo o texto ficar muito similar a um escrito original dele. Todos têm um estilo de redação próprio, e a princípio todo estilo pode ser imitado.
Entretanto, não existe uma falsificação perfeita. Mesmo os melhores falsificadores da atualidade cometem erros e deixam alguma pista, sempre algum detalhe que passa despercebido. Quando tratamos dos escritos cristãos, a tarefa de detectar fraudes fica ainda mais fácil, porque os primeiros cristãos não dominavam plenamente todas as técnicas de falsificação usadas nos dias de hoje. O grande estudioso alemão Friedrich Schleiermacher, em 1807, fez o primeiro grande trabalho contestando a autoria de um livro bíblico. Ele enviou uma carta a um pastor demonstrando que a carta de 1 Timóteo, a carta que está na Bíblia, não foi escrita pelo apóstolo Paulo, como diz a tradição cristã. Outros estudiosos posteriores a Friedrich apresentaram argumentos igualmente contundentes de que outras cartas, supostamente escritas pelo apóstolo Paulo, também eram fraudulentas. Hoje, a grande maioria dos estudiosos afirma que das 13 cartas onde o nome do apóstolo Paulo aparece como escritor, apenas 7 sejam realmente de autoria dele, devido à coerência de estilo e teologia. As que eles consideram como realmente sendo do apóstolo Paulo, as cartas são de Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1 Tessalonicenses e Filemo. Já as cartas de 1 e 2 Timóteo, Tito, 2 Tessalonicenses, Efésios e Colossenses contêm incoerências e características muito diferentes, apesar de um visível esforço de tentar parecer com os escritos de Paulo. Então aqui, a partir de agora, nós vamos analisar todas as cartas consideradas pelos estudiosos como fraudulentas e observar as várias evidências apontadas pelos acadêmicos. Vamos começar nosso estudo com a carta de 2 Tessalonicenses, que é uma das que os estudiosos apontam como sendo uma carta que, apesar do escritor afirmar ser o apóstolo Paulo, nós observamos várias evidências de que essa carta não foi escrita na realidade pelo apóstolo Paulo, mas sim por um cristão posterior que tentava ali usar a fama do apóstolo Paulo para que sua carta fosse recebida pelos cristãos ali e fosse considerada, fosse analisada e fosse respeitada pelos leitores. Por que os estudiosos afirmam que a carta de 2 aos Tessalonicenses, na realidade, não foi escrita pelo apóstolo Paulo, mas sim por um falsificador? Se fizermos uma análise profunda das cartas, tanto de 1 aos Tessalonicenses como de 2 aos Tessalonicenses, vamos observar várias evidências de que são cartas escritas por pessoas diferentes. Eu sugiro que você pegue o seu exemplar da Bíblia aí na sua casa e faça a leitura das duas cartas, tanto da primeira como a segunda carta aos Tessalonicenses. E nós vamos acompanhar aqui as evidências que são destacadas pelos estudiosos de que realmente a carta de 2 aos Tessalonicenses provavelmente não foi escrita pelo apóstolo Paulo. Se você observar a primeira carta aos Tessalonicenses, você vai notar ali, se fizer uma leitura da carta, que é destacado nessa carta que o fim do mundo, o fim do sistema, era iminente. E muitos daquela geração estariam vivos quando isso acontecesse. Ao ler a carta de 1 Tessalonicenses, você nota isso. A carta reforçava a crença de que o fim estava próximo, muito próximo, porque alguns cristãos em Tessalônica estavam perturbados com a morte de colegas crentes. Paulo, então, destacou que o fim era iminente e logo Jesus retornaria para levá-los ao reino dos céus. Entretanto, membros da igreja morreram antes que isso acontecesse. E agora? Ficou uma situação ali estranha. Os cristãos estavam um pouco duvidosos quanto a isso.
Será que os irmãos que faleceram teriam perdido a tão aguardada recompensa celestial? Então Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, lhes assegura que as pessoas mortas também seriam levadas para o reino. Ele explica ali que haveria uma certa ordem nessa ressurreição. Se você observar no trecho da carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 a 17, você nota ali que ele explica que primeiro seriam ressuscitados os que já morreram para a vida celestial. Que primeiro os que já tinham morrido é que seriam ressuscitados para a vida celestial, quando o fim chegasse. Depois disso, depois que os que morreram tivessem sido ressuscitados para a vida celestial, os que ainda estivessem vivos durante o fim, também seriam arrebatados para os céus, instantaneamente. Seriam arrebatados nas nuvens. Esse trecho da primeira carta destaca claramente isso, essa ordem que haveria, primeiro os que morreram serem ressuscitados e depois os que estivessem vivos durante o tempo do fim seriam arrebatados nas nuvens. E Paulo, inclusive, ele esperava ser um dos que estivessem vivos ali, quando o fim chegasse. Ele aguardava esse fim de maneira rápida. Ele pensava, segundo os seus escritos, que o fim viria ainda enquanto ele estivesse vivo. E ele estaria entre esses que seriam arrebatados. E ele, inclusive, destaca que esse fim seria um acontecimento súbito, inesperado, como um ladrão que vem na casa da pessoa à noite. Um ladrão, ele não avisa quando vem na sua casa. Ele sempre vem quando você menos espera, de uma maneira inesperada. Então Paulo, inclusive, faz até uma comparação com o ladrão à noite que vem na casa das pessoas. Ele, inclusive, fala que quando as pessoas estivessem menos esperando, estivessem tranquilas, até dizendo que estava tudo tranquilo, tudo em paz, tudo em segurança, aí sim, ia sobrevir sobre eles. Ele até usa o termo instantaneamente, a repentina destruição. Então, os tessalonicenses deveriam estar alertas e preparados, pois o fim viria de uma maneira muito repentina, de uma maneira súbita. Inclusive, ele compara também com as dores de parto de uma mulher grávida. Ele fala, assim como as dores de parto indicam que está próximo, está iminente o nascimento da criança, da mesma forma estaria iminente o fim, estaria muito próximo. Essa ilustração é muito interessante porque quando a mulher começa a sentir dores de parto, todos sabem que o nascimento vai acontecer de maneira súbita e inesperada a qualquer momento. Não se sabe o momento exato, mas tem certeza que vai acontecer ali, num momento próximo, vai acontecer rapidamente. Por isso é que todos já tomam os cuidados, já levam para o hospital, porque sabem que o neném vai nascer ali de uma maneira iminente. Já na segunda carta aos Tessalonicenses, nós observamos ali uma mensagem totalmente contrária à mensagem que destacamos da primeira carta aos Tessalonicenses. O autor, que alega ser o apóstolo Paulo, diz justamente o contrário do que diz o escritor da primeira carta aos Tessalonicenses. Ele diz que o fim, na verdade, não se daria imediatamente e que certas coisas precisariam acontecer primeiro, antes que o fim viesse. Então nós observamos que o falsificador, que alega ser o apóstolo Paulo, usando o nome do apóstolo Paulo, que era o nome mais conhecido e respeitado entre os cristãos, ele passa uma mensagem totalmente diferente da mensagem da primeira carta aos Tessalonicenses. Ele diz que antes de vir o fim, primeiro surgiria a apostasia. E haveria algum tipo de rebelião política ou religiosa, onde surgiria uma espécie de anticristo, ou o homem que é contra a lei, que tomaria seu assento no templo de Deus
e se declararia Deus. Só então, depois de todos esses acontecimentos, é que o Senhor viria e destruiria a todos. Pode observar aí na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 8, onde o suposto apóstolo Paulo, né, que na realidade era um falsificador que usava a fama do nome do apóstolo Paulo, né, para dar, né, um certo respeito à sua carta, ele fala justamente que o fim não era tão iminente assim, como é destacado na primeira carta aos Tessalonicenses. Segundo esse escritor, os Tessalonicenses ainda não estavam no período final dos últimos dias, quando Jesus reapareceria. Eles entenderiam que estariam no fim quando vissem os sinais descritos na carta. Então, faça uma comparação aí com as duas cartas que você vai perceber isso, né? Compare que o momento do surgimento de Jesus em 2 Tessalonicenses, onde ainda demoraria um pouco, sendo precedido por acontecimentos impressionantes e claramente identificáveis, você percebe que é totalmente diferente do relato de 1 Tessalonicenses, que fala que o fim chegaria como um ladrão noturno, que aparece quando as pessoas menos esperam, ou como as dores de parto, que instantânea e repentinamente tomam conta da mulher grávida, indicando que o nascimento do bebê é iminente. Então nós observamos uma diferença muito grande entre o ensinamento de 1 Tessalonicenses com o ensinamento de 2 Tessalonicenses. São duas visões totalmente antagônicas, né? Totalmente diferentes. E o mais interessante é que esse escritor da segunda carta aos Tessalonicenses, ele indica, né, aos seus leitores que já tinha ensinado essas coisas a eles, numa ocasião em que ele esteve com eles. Se você observar em 2 Tessalonicenses 2,5, diz assim, ó, não vos lembrais de que enquanto eu estava convosco costumava dizer-vos essas coisas? Então, ele deixa claro que esse ensinamento ele já tinha inclusive falado com eles sobre isso, dizendo que o fim não estava tão próximo assim, né, que aconteceria muitos sinais antes, haveria muitos acontecimentos que iam preceder o fim. Né? Só que na realidade, se você olhar a primeira aos Tessalonicenses, ali Paulo ensina algo totalmente contrário, né? Ele diz que o fim chegaria instantaneamente, né? A qualquer momento, era algo iminente, muito diferente do que é dito na segunda carta aos Tessalonicenses. Como nós vimos, aonde o suposto apóstolo Paulo, que na realidade era um falsificador que usava o nome de Paulo, dá a entender o contrário, que ele nunca ensinou isso, né, e que o fim não estava próximo, e que haveria uma sequência de acontecimentos ainda impressionantes e claramente identificáveis, como eu já disse, a questão da apostasia, da rebelião, onde surgiria o homem que é contra a lei, que tudo isso ia acontecer antes do suposto fim. E é digno de nota também que no final da segunda carta aos Tessalonicenses, o autor insiste que é Paulo e ainda oferece uma prova. Ele fala assim, ó, olha aí na sua Bíblia, 2 Tessalonicenses 3,17, diz assim, aqui está o meu cumprimento, o de Paulo, pela minha própria mão, que é sinal em cada carta. É assim que eu escrevo. Então, percebemos, né, que o autor aí quer dar a entender que um secretário redigiu a carta e que ele, o autor, escreveu esse trecho no finalzinho com a sua própria mão, né? Assim, o leitor da carta poderia ver a mudança da caligrafia e reconhecer que esse trecho final foi escrito pelo próprio apóstolo Paulo. Prática que ele afirma que é constante em suas cartas. Contudo, essa prática não era costume de Paulo, né? Essa prática de outra pessoa redigir a carta para ele e no final ele escrever com o próprio punho, não era um costume de Paulo, como afirma o autor. Nenhuma das cartas de Paulo termina assim. Você pode observar aí nas demais cartas, ele não usa essa prática, né, de deixar com que um secretário escreva e no final ele redigir com a própria mão.
para dar confiabilidade àquela carta, né? Esse não era um costume, né, das cartas reais do apóstolo Paulo. Então você nota que o falsificador tenta usar esse ardil, né, mas veja que o tiro saiu pela culatra, né, porque esse tipo de costume não era algo que o verdadeiro apóstolo Paulo usava em suas cartas. O falsificador também chega a ponto de desmerecer a primeira carta e acusar a primeira carta de ser falsa, né? Todo o enganador, o falsificador, ele tenta fazer isso, ele tenta desmerecer a carta verdadeira. E nesse caso aí de 2 Tessalonicenses, o falsificador, que usou o nome do apóstolo Paulo, ele usa esse esquema, né? Ele começa a desmerecer a primeira carta. Veja aí, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Veja o que ele diz. Diz assim, ó, que não sejais depressa demovidos de vossa razão, nem fiqueis provocados, quer por uma expressão inspirada, quer por intermédio de uma mensagem verbal, quer por uma carta, como se fosse da nossa parte, no sentido de que o dia de Jeová está aqui. Você observou? Ele começa a alertá-los de uma suposta carta, né, que estava circulando entre os cristãos e que dizia que o dia do Senhor estava próximo. E ele fala que essa carta era falsa, que não era para eles serem demovidos da razão e nem provocados por essas cartas que ele afirma ser falsa. E é justamente o tema da primeira carta, como nós vimos. A primeira carta aos Tessalonicenses deixa claro que o fim estava próximo, era iminente, né? Viria como ladrão, como as dores de parto de uma mulher grávida, que viria instantaneamente. Então, a mensagem da primeira carta aos Tessalonicenses era justamente essa aqui, que o escritor da carta de 2 aos Tessalonicenses alerta como sendo falsa. Pois ele diz, no sentido de que o dia do Senhor está aqui. Quer dizer, ele dizendo que essa carta falava que o fim estava próximo e que os cristãos tinham que tomar cuidado com isso, porque era uma carta falsa. Então você observa, né, que o falsificador tenta de todas as formas desmerecer a primeira carta aos Tessalonicenses, que destaca que o fim estava próximo, que o dia do Senhor estava aqui, quer dizer, que já estava eminente, né, e escreve uma mensagem totalmente diferente, né, dizendo que não, que o fim ainda ia demorar, né, que muitas coisas teriam que acontecer primeiro. Portanto, observamos aqui claramente que alguém que viveu algum tempo depois do apóstolo Paulo, ele queria desqualificar o que o próprio apóstolo Paulo havia ensinado na primeira carta aos Tessalonicenses sobre o fim iminente, que o fim viria de maneira instantânea. Né? Por que ele queria fazer isso? Porque já havia passado muito tempo e até aquele momento o fim realmente não tinha vindo. Né? E toda aquela geração ali já tinha morrido. Então, aquela primeira carta já não estava mais se enquadrando, né, com a época. Estava mais sendo algo que estava demonstrando assim, uma falha, né? Porque a primeira Tessalonicenses falava que o fim era iminente, né? Que ia vir instantaneamente. E visto que o fim não veio, né? Passou-se décadas e décadas, aquela geração tudo passou e veio outra e nada de fim. Então o autor viu ali, né, a necessidade de mudar esse ensino, que já estava assim defasado. Né? Então ele resolveu escrever essa segunda carta aos Tessalonicenses e ele resolve, né, tomar, né, o nome de Paulo, né, devido à fama, né, para reescrever esse ensino, né, dar um atualizado nesse ensino e desqualificar a primeira carta aos Tessalonicenses. Existem diversas outras cartas da Bíblia que o escritor afirma ser o apóstolo Paulo, mas que na realidade, se formos fazer um estudo mais profundo, vamos observar que não foi o apóstolo Paulo que escreveu. Né? Vamos analisar que ele apenas falsificou o nome do apóstolo Paulo. Né? Ele usou esse nome para que sua carta
fosse recebida pelos outros cristãos, né? E ele usurpa esse nome do apóstolo Paulo, né? Para que suas cartas tenham mais peso entre os leitores. Outros exemplos que poderíamos citar aqui, por exemplo, a carta aos Efésios. Nós notamos ali muitas diferenças das demais cartas de Paulo. A carta dos Colossenses. Se formos analisar aqui, são vários exemplos no estilo de escrita, uso de sentenças, uso de palavras. Só que se nós fôssemos adentrar aqui nesses pontos, se tornaria um assunto muito longo e muito cansativo, né? Mas a questão é que vários escritores do primeiro século usaram nomes de personagens famosos da Bíblia, né, como o apóstolo Paulo, para dar força às suas cartas posteriores, né? E, infelizmente, hoje, a maioria dos cristãos, né, considera essas cartas como sendo inspiradas por Deus, escritas por homens que eram movidos pelo Espírito Santo de Deus. A maioria dos religiosos considera que esses homens foram apenas um instrumento de Deus para escrever a Bíblia, como um secretário que escreve uma carta ditada pelo seu chefe, né? Mas se isso fosse verdade, se a Bíblia realmente fosse um livro inspirado por Deus, isso deveria ser evidenciado não só no estilo da escrita, né, mas como também nos conceitos teológicos que nós observamos nessas cartas, conceitos teológicos totalmente diferentes, né? Se fosse um livro inspirado por Deus, teria que ter um conceito teológico mais harmonioso, além também da maneira de escrita, né, ser uma maneira mais uniforme, né? E nós observamos que as cartas de Paulo, nós observamos que há ideias e estilos totalmente diferentes, né? As cartas que supostamente são atribuídas a Paulo, né, algumas têm um determinado estilo de ensino, enquanto outras têm ensinos totalmente diferentes, como nós observamos aqui o exemplo que eu citei e nós analisamos pormenorizadamente, que é a carta de Tessalonicenses, a diferença entre 1 Tessalonicenses com 2 Tessalonicenses. E se formos aprofundar mais aqui sobre esse assunto, nós vamos achar muitos outros exemplos. Mas para o vídeo não ficar muito longo, né, nós vamos usar apenas esses aqui que nós falamos. Se você fosse um pai amoroso e quisesse escrever uma carta para o seu filho, transmitindo informações importantíssimas para a sobrevivência desse seu filho, com certeza, eu tenho certeza, que você escreveria num estilo fácil de entender e coerente, né? Você não ficaria mudando seu estilo para confundir o seu filho, né? Mudando as ideias, falando uma coisa e depois, mais na frente, fala outra coisa, contradizendo aquela primeira coisa, para causar confusão na cabeça do seu filho, né? Assim como fez o poeta Fernando Pessoa, nos seus poemas heterônimos, né, que para mostrar sua habilidade como poeta, ele escreve ali em diversos estilos, né, mostrando a sua habilidade como poeta. Mas um escritor da Bíblia não é um poeta tentando se gabar da sua habilidade em escrever em diversos estilos, né? E, com certeza, se Deus inspirasse esses homens para passar uma mensagem importantíssima para seus filhos aqui na Terra, ele não iria, né, inspirá-los a escrever, né, de uma maneira confusa, em diversos estilos, apenas para desorientar, né, os seus filhos aqui na Terra, né? Não há como tentar justificar tais diferenças de estilo e de conceito, né? O cenário mais provável é que outro escritor com ideias diferentes, vivendo em um contexto histórico diferente, né, numa outra situação, ele usou o nome, no caso aqui do exemplo que nós demos da carta aos Tessalonicenses do apóstolo Paulo, e muitos usaram outros nomes, né, de prestígio, de autoridade, né, para que suas cartas fossem recebidas, né, com mais respeito pelos os cristãos do primeiro século. Como disse, esses exemplos acima que eu citei
são apenas uma pequena amostra das muitas falsificações existentes nos primórdios do cristianismo. A quantidade de livros que os autores alegam serem personagens famosos do cristianismo, enganando seus leitores, é muito grande. Inclusive tem um livro de um grande estudioso dos originais gregos e hebraicos, chamado Bart Ehrman. Depois você pode aí pesquisar no Google, você vai ver os vários livros dele, você vai ler a formação dele. Esse escritor escreveu um livro especialmente sobre isso, sobre os falsificadores da Bíblia. O livro é Quem Escreveu a Bíblia? Ele está disponível aí nas principais livrarias. Se você quiser fazer um estudo mais profundo sobre esse assunto, esse livro eu indico para você. Então, diante de tudo isso que nós vimos aqui, desses fatos que nós mostramos, surgem os seguintes questionamentos. Se a Bíblia realmente é um livro inspirado por Deus, como que você explica tais falsificações? Como Deus poderia permitir que escritores enganassem dessa forma os cristãos? Como pode a palavra de Deus ser baseada numa mentira? Como podemos responder a esses questionamentos? Se você é uma pessoa honesta e sincera, com certeza você vai perceber que essas evidências são irrefutáveis. Elas demonstram claramente que a Bíblia não é um livro inspirado por Deus. Bom, esse era o assunto que nós iríamos analisar hoje. E gostaria de lembrar a vocês, se você chegou até aqui, é porque você gostou do assunto, então não se esqueça de dar o joinha aí no nosso vídeo. Hein? É muito importante o seu joinha, porque quanto mais tivermos likes, mais o nosso vídeo ele vai ser visto por outras pessoas, né? Vai ter uma abrangência maior. Se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe e acione o sininho de notificações. Toda semana estaremos fazendo um vídeo novo e assim que a gente subir o vídeo, você será notificado. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse assunto que nós explicamos aqui hoje, dos falsificadores, eu tenho um capítulo no meu livro que ele é dedicado exclusivamente a isso. Aqui você vai ver mais detalhes, né, sobre as falsificações, né, os autores mentindo, né, sobre quem realmente escreveu a Bíblia, usando nomes, né, de outras pessoas famosas do passado, né, para dar mais respeito aos seus escritos. Então, se quiser saber mais, não só sobre esse assunto de hoje, mas sobre todos os assuntos que nós já falamos aqui, né, nós já fizemos mais de 35 vídeos sobre diversos assuntos da Bíblia, todos baseados no meu livro. Então, se você quiser aprofundar mais, eu sempre deixo aqui na descrição dos vídeos os links aonde você pode adquirir o meu livro. E também deixo aqui na descrição os links dos outros vídeos da série para que você possa assistir. No mais, eu desejo a todos uma boa semana e até o nosso próximo vídeo.